Olá, fiel torcida corintiana, estamos aqui em Itaquera depois de Corinthians 2, Água Santa 1, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. E se não fosse o goleiro Igor Vinhas do Água Santa, o placar poderia ter sido bem maior. Ou seja, 2-1 foi pouco. É verdade que o Ramon tirou os cerebrais Coronado e Alex Santana no intervalo do jogo. E aí o Corinthians perdeu um pouco também da criatividade. Mesmo assim, Memphis teve duas oportunidades no segundo tempo. Pedro Raul também teve duas boas chances. E o Igor salvou também uma cabeçada do Hugo, lateral corintiano. Ou seja, se não fosse o Igor, repito, o goleiro do Água Santa, a coisa poderia ter sido melhor em relação a um placar mais elástico. Antes de ver os gols aí, deixe o seu like, curta a nossa programação e nos sigam nas redes sociais. E 11h30 da manhã desta quinta-feira, vamos falar mais dessa vitória corintiana pelo placar de 2-1. Juliana, tá no ponto aí, a nossa Juju vai colocar os 3 gols do Corinthians na sequência. Vamos lá, o primeiro na cobrança aí do escanteio. Jogador da equipe do Água Santa devolve a bola para trás. E aí o Alex Santana, lá doutor Sócrates, de calcanhar, faz 1-0 para a equipe do Corinthians. Aí o árbitro marcou impedimento. Aí o VAR cochichou na orelha e falou: opa, não. A bola veio do Netinho. O Netinho do Água Santa é que mandou a bola para trás. E aí tirou o impedimento. O Alex Santana de calcanhar fez 1-0 para o Corinthians. Estamos vendo aí o gol, o primeiro gol do Corinthians, o golaço de Alex Santana. Isso foi aos 7 minutos do primeiro tempo. Aos 18, ou seja, aos 18, o Corinthians ampliaria para 2-0. Cobrança de falta do Coronado. O Ademilson de cabeça resvala. O Igor tem o azar de salvar, mas colocar a bola praticamente como se fosse um passe para que o João Pedro, bom garoto da base corintiana, olho nesse jovem zagueiro, que ele é melhor do que todos os zagueiros do Corinthians, tirando o Ramalho. Então logo a gente pode se acostumar a ver aí uma zaga com Ramalho e João Pedro. João Pedro amplia o placar, 2-0 para a equipe do Corinthians. Aí o Corinthians começou a ensaiar aquilo que o Mirassol conseguiu contra o Água Santa, que foi uma super goleada. Até imaginei na hora, falei, opa, daqui a pouco sai o terceiro, quarto gol e tal. Mas não, isso não aconteceu. Não aconteceu porque o Água Santa diminui com o gol do Netinho de fora da área, sem marcação. Charles falhou ali na marcação, poderia ter impedido o chute do jogador do Água Santa. E aí depois desse gol, aos 23, 24 minutos do primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu desenvolver o mesmo futebol que estava desenvolvendo, com jogadas pelas pontas, troca de passes e tal. Acusou o golpe, essa é a verdade, e os jogadores também se cansaram um pouco. Aí veio a decisão no intervalo do técnico Ramon Dias de tirar o Coronado e também o Alex Santana. Provavelmente 2 jogadores que estarão na partida contra o São Paulo no clássico do próximo domingo pelo Campeonato Paulista, lá no estádio do Morumbi. Ao sacar esses 2 jogadores, claro que ele tira muito da inteligência, não é, de criatividade do time do Corinthians. O Memphis entrou na equipe, acho que foi bem acertada essa entrada, e o Rian também. O Rian para ajudar na marcação e o Memphis para encostar no Pedro Raul e no Thales. E aí o Memphis funcionou como uma espécie de meia, fazendo boas jogadas, carregando a bola, sofreu uma falta num lance que depois ele bateu a falta, um lance inclusive que acarretou a expulsão do jogador Ramon da equipe do Água Santa, se movimentou bastante, enfim, o Memphis mais uma vez tendo uma boa atuação. Faltou o gol, é verdade, mas entrou ligado e imagina-se que contra o São Paulo ele inicia a partida e possa ser um dos titulares. Acho que até no jogo contra o São Paulo, o técnico Ramon Dias vai entrar em campo, pelo menos olhando no ataque ali, com a dupla Memphis e também Yuri. O Garro não pode jogar ainda, o Coronado deve ser esse pensador do meio campo. Carrídio é titular, Alex Santana fez um ótimo primeiro tempo. Aí tem que escolher esse primeiro volante, né? Que provavelmente seja o Martínez. O Martínez hoje entrou aqui, fez o papel para desarmar o time adversário. Bom, em linhas gerais, o Corinthians não usou toda a força nesses 3 primeiros jogos e venceu esses 3 primeiros jogos. Você, corintiano, vai lembrar.
No ano passado, o Corinthians não se classifica para as quartas de final do Campeonato Paulista. Ele faz 14 pontos e é eliminado precocemente na primeira fase. Não chega às quartas de final da competição. Aquela lambança com o Mano Menezes, o Antônio Oliveira chegou, não conseguiu salvar o time naquela reta final. Agora o Corinthians tem 9 pontos, ou seja, 14 naqueles 12 jogos do campeonato passado e só agora já somou 9 pontos. Então o Corinthians está encaminhando muito bem essa classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. E nesse final de semana, um final de semana especial. Além do clássico contra o São Paulo no Morumbi, no sábado, Corinthians da Copinha decide o título da Copinha também contra o São Paulo, ou seja, uma overdose de tricolor e timão, não é? Grandes duelos que São Paulo e Corinthians fizeram ao longo da história e certamente nesse final de semana, na final da Copinha e na quarta rodada do Campeonato Paulista, teremos 2 grandes jogos envolvendo Corinthians e São Paulo. E o Corinthians firme e forte com 100% de aproveitamento. Quem vai parar o Corinthians, hein? É a pergunta que eu deixo para você. Like aí, curtam a nossa programação e voltamos 11h30 da manhã desta quinta-feira com nossa Opinião Placar. Tchau!